pacientes que precisam fazer um procedimento e tomam um anticoagulante, eles sempre ficam entre a cruz e a espada. Ou você tira o anticoagulante e aumenta o risco de trombose, ou você faz o procedimento tomando o anticoagulante e aumenta o risco de sangramento. Eu sou a doutora Fernanda e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Se por algum acaso você conhece alguém que está nessa situação, só compartilhar esse vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, só deixar aqui embaixo, que eu vou adorar saber da sua sugestão. O que acontece? Eu trouxe esse tema porque saiu um consenso recente em pacientes oncológicos, que são situações que não dá para esperar. Na maioria das vezes, quando é uma coisa eletiva, a gente espera passar a fase aguda da trombose para aí poder pensar na suspensão e no tipo de tratamento que a gente vai fazer. No caso de um câncer, a gente não pode esperar. E a gente sabe que os pacientes com câncer têm mais trombose e eles podem estar usando ou um anticoagulante ou um antiagregante plaquetário, como aspirina ou clopidogrel, e pode estar usando os dois em terapia combinada. E aí a gente tem que decidir o que fazer. Baseado nisso, eles dividiram em 3 classes de procedimentos: aqueles de baixo risco de sangrar, de risco moderado e de risco alto de sangrar. E também dividiram em 2 classes de pacientes: aqueles de alto risco de trombosar e os de baixo risco de trombosar. Naqueles pacientes que são de baixo risco de trombosar, ou seja, tiveram uma trombose há muito tempo, podem ficar sem anticoagulação, a recomendação segue a mesma, é suspender a antiagregação 5 a 7 dias e o anticoagulante pelo menos 2 dias, se for um DOAC, 24 horas se for a enoxaparina e 5 a 7 dias se for a varfarina. E naqueles pacientes que são risco intermediário ou alto risco, o que a gente costuma fazer? A primeira coisa é avaliar o tipo de procedimento. Se é um procedimento que não vai sangrar ou que a gente consiga comprimir, a recomendação é manter a anticoagulação, se for um. Agora, se for duplo, normalmente a gente suspende um ou outro. Mais provável que a gente suspenda o anticoagulante, porque a meia-vida é mais curta, né? Ou a gente usa o reversor, porque o antiagregante a gente não tem um reversor, só a transfusão de plaquetas. E aí a gente vai fazer o procedimento. Uma punção na mama, uma biópsia de medula, uma passagem de catéter, desde que seja numa veia que a gente consiga comprimir se sangrar. Coisas que são procedimentos mais simples. No trabalho ele fala que uma drenagem de tórax, esse é o que tem mesmo um trabalho falando, que tem baixo risco de sangramento, é possível de ser feito usando ou anticoagulante ou antiagregante. Já uma punção de um líquor ou um procedimento de biópsia mais invasivo ou uma cirurgia, o ideal é que a gente suspenda mesmo a anticoagulação antes e depois, né? Porque a gente sabe que aquelas primeiras 24 horas são de maior risco. O que eu costumo fazer com os pacientes que têm trombofilia e que têm muito risco de ter uma trombose é reiniciar a anticoagulação numa dose pequenininha, 12 a 24 horas após, e aí a gente vai aumentando para a dose padrão que a pessoa utiliza. Ou às vezes até usar heparina, que a gente tem reversor se sangrar. Então temos várias alternativas, aí depende mesmo do caso, tem que avaliar o paciente direitinho para a gente tomar a melhor decisão, né, naquele caso específico. E o paciente que tem um alto risco de trombosar e a gente não consegue usar o anticoagulante, sei lá, porque tem uma plaqueta muito baixa ou alguma outra contraindicação, sempre pensar na alternativa do filtro de veia cava, porque aí você pelo menos impede a embolia, que é uma situação fatal. Claro, se a trombose for das pernas ou de alguma veia para baixo, aí é onde a gente costuma colocar o filtro de veia cava. Se for uma trombose superior, não tem muito o que fazer, não haverá um benefício, né, de usar o filtro de veia cava. O melhor é a gente tentar usar um anticoagulante dose baixa. A ideia de pensar exatamente no risco e no benefício é minimizar as duas situações, né? Tanto um novo evento trombótico quanto um sangramento, que pode ser um sangramento grave, que vai complicar aí a vida do paciente, que já está complicada demais. Num caso que não é oncologia, a gente sempre tenta esperar. Então, se você teve uma trombose e é uma trombose que a gente planeja tirar a anticoagulação, pelo menos esperar até acabar a anticoagulação, os 6 primeiros meses, e aí você pode fazer o procedimento planejado. Claro, você está anticoagulado, tem uma apendicite, o pensamento vai ser mais ou menos esse mesmo do paciente oncológico, né? Porque é um caso de urgência e a gente precisa solucionar.
Se você gostou desse vídeo, é só deixar seu like aqui e compartilhar aí com quem toma anticoagulante e sempre tem essa dúvida. Muito obrigada!